Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana. Como habitualmente, aqui nos encontramos nesta sexta-feira com Silvério Cunha e José Faustino. É esta a ordem hoje para o início do programa. Bem-vindos! Silvério Cunha, o primeiro tema da nossa agenda, para não perdermos tempo, é a detenção de João Berardo pela Polícia Judiciária, tal como do seu advogado, que foram detidos na passada terça-feira e respondem por crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, um rol enorme relacionado, em grande parte, com o contrato de um crédito feito pelo grupo de Berardo entre 2006 e 2009, num financiamento na Caixa Geral de Depósitos de cerca de 439 milhões de euros para comprar ações do Millennium BCP. Bem-vindo. Ora, muito boa tarde. Pois, o caso Berardo é um caso que, por um lado, dá-nos uma espécie de, temos o tema central do comentário, mas depois temos a personalidade especial do comendador João Berardo, que é de facto um personagem. O comendador João Berardo é um personagem, só por si é um personagem. E eu acho que ele efetivamente teve uma entrada curiosa no mundo, digamos, económico, financeiro, até político. Uma entrada curiosa, aquele homem, o self-made man, depois um homem excêntrico, com as suas excentricidades, um multimilionário que gosta de arte, embora se exprima mal, e é verdade, gosta de arte, mas nunca explicou bem porquê também, não é aquilo que se chama nos círculos de arte um connoisseur, portanto não é um especialista no assunto, mas gosta, pronto, e financia, e é mecenas, etc. E depois, é claro, com o tempo vieram aquelas comissões de inquérito, aquelas coisas todas que vieram ao de cima, aquele show que ele deu em plena comissão de inquérito, em que se riu de uma forma, como quem diz, em que objetivamente, não sei se subjetivamente, para ser franco, porque eu acho que ele é um personagem, ele é capaz de ser assim mesmo do ponto de vista psicológico, ele objetivamente se riu um bocado dos deputados. Portanto, é claro, caiu tudo mal, e agora temos o juiz Carlos Alexandre também com o Ministério Público atrás dele. Eu vi dizer, entretanto, que penso que ele não ficou com medida de coação mais agravada, não ficou em prisão preventiva, penso eu, segundo uma notícia que vi No há momento pouco. em que estamos a gravar ainda não está totalmente definido, mas Totalmente e no definido. momento em que estamos a gravar, para os nossos ouvintes saberem, é o Exato. início da tarde desta sexta-feira, mas fala-se na possibilidade de ser aplicada uma caução de 5 milhões de euros para que possa sair em liberdade. Agora, claro, eu parto sempre de um princípio que é este, inocente até prova em contrário, e portanto até condenação transitada em julgado, portanto eu não juízo sobre isso, não conheço o processo. Isto parece uma banalidade dizer-se isso, mas é muito importante dizer-se isso muitas vezes, porque no nosso país há o hábito das pessoas condenarem todos à partida. Agora, acontece que, de facto, o que parece um bocado óbvio é que houve um conjunto de manobras que João Berardo fez e que se gabou delas na Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele fez um conjunto de afirmações que, no fundo, dão a entender que ele fez qualquer coisa de forma a pôr os seus bens completamente, digamos assim, a salvo de quaisquer problemas jurídicos ou judiciais que viessem a ocorrer. Ele e o seu advogado, que ao que parece era mais que um advogado, também era associado dele, qualquer coisa do género. E usando, portanto, certas figuras jurídicas que, misturadas entre si, depois conduziriam, digamos, como alguns labirintos, a lado nenhum. Embora também seja verdade que os juristas já falaram nisso, aliás, muitos juristas na televisão já falaram nisso, é evidente que há figuras jurídicas que permitem examinar essa questão e reverter muitas dessas figuras ou atos jurídicos que se levam. Portanto, é claro que a situação agora vai ter que se resolver e vai ter que se tratar o que é que efetivamente, o que é que estamos a falar, pronto, o que é que estamos a falar. Agora, há uma coisa, portanto, eu sinceramente, a personalidade de João Berardo, eu acho que é de facto um excêntrico, eu acho que ele é mesmo excêntrico, sinceramente, aquilo ele não faz conta, ele é assim por natureza. Agora, é claro que a grande questão que se levanta é a questão por trás, que é se houve ou não uma conspiração de certas zonas, de certas áreas financeiras e certas áreas do poder, para se apropriarem da banca, de certos bancos, e com isso, portanto, manipularem grande parte da vida económica e política do país. Deve dizer-se que, eu não sou com isto a dizer, obviamente, não sou daqueles que acham que isto foi uma espécie de ataque da classe empresarial, nada disso, eu acho que há um conjunto grande de importantes empresários que sempre estiveram ao lado de tudo isso,
mas, digamos assim, a grande questão, a grande história que vai estar lá por trás deste processo é saber se não houve ali um conjunto de personalidades da vida política e da vida financeira que se, digamos assim, coligaram para obter certos efeitos que lhes dariam grandes vantagens, mas também lhes dariam poder. E acontece que essa é que é a grande questão, pronto, essa é que é a grande questão a saber. Agora, eu vou ser franco, e é claro, e caiu, a meu ver, o elo mais fraco, quer dizer, que é João Berardo, porque o João Berardo depois também é uma pessoa descuidada, não é? É bom lembrar uma coisa que eu lembro-me quando foi da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu lembro-me de ver isso, que eu assistia a algumas em direto, há uma parte em direto, e ontem, anteontem, transanteontem, ou assim uma coisa, os telejornais passaram algumas dessas partes. É evidente que num dado momento verificou-se que João Berardo também não sabia bem o que estava a dizer. Por exemplo, o advogado interveio muitas vezes para corrigi-lo, depois num dado momento até foi proibido de falar, porque ele, no fundo era o advogado que estava a falar em nome dele e não era ele. Lembro-me de quando lhe perguntaram, por exemplo, se ele tinha uma casa, ele disse que tinha, mas que não tinha, mas pagava renda, pagava. Então que renda pagava? Não sei, mas a minha mulher paga uma parte. Claro, é tudo inverosímil, digamos assim, porque não vamos partir do princípio de que o Sr. João Berardo, que aliás é uma pessoa que terá trabalhado muito na vida, devo dizer, eu penso que sim, que ele está trabalhado muito na África do Sul, quando foi imigrante, não é uma pessoa que, não, de certeza que não é estúpido, portanto não é uma pessoa, não se trata de uma pessoa mente capta, e ele fez assim uma figura completamente fora de tudo, o que me leva a crer que seria um elo fraco de um conjunto de conversas que terá tido com outras pessoas que também o utilizaram. Ele é também associado ao caso BES, ao caso BES, é associado ao caso Sócrates, portanto eu julgo que há, digamos assim, outros casos que terá havido e que ficarão para a história, digamos assim, daqui a uns 10, 15, 20 anos, em que se escreverão livros mais documentados sobre o assunto. Portanto, eu para já o que acho é uma coisa, é que ele é inocente até prova em contrário, deixamos o processo judicial decorrer, como deve ser. Eu penso que ele vai ter, enfim, vai ter as suas armas para se defender. Agora, eu duvido é de uma coisa, duvido é que o Ministério Público consiga apurar as grandes questões que estão por trás disso, o que se conta por trás disso. E eu isso acho que é uma questão que duvido disso. Quero destacar aqui, no entanto, e para finalizar, apenas uma coisa. Quero destacar aqui que relembro, e elas foram entrevistadas, as duas deputadas, Mariana Mortágua e Cecília Meirelles, do CDS, que foram, a meu ver, os dois membros do Parlamento, que quando foi das audições, levantaram os verdadeiros problemas. E foi com base no interrogatório, as perguntas que elas colocaram, que foi tudo comunicado ao Ministério Público e provavelmente agora terá tido algumas consequências. Eu acho que elas, como deputadas, por acaso, estiveram à altura, cada uma no seu estilo, cada uma com a sua ideologia, mas estiveram à altura. E elas agora foram entrevistadas, agora ontem, ainda lembro de uma telejornal que foram entrevistadas, elas de facto manifestaram a sua convicção na mesma. Manifestaram a sua convicção de que de facto houve ali uma espécie de coligação de interesses espúrios, financeiros de um lado, políticos do outro, e elas disseram que isso não pode continuar. E eu achei um grande serviço, de facto, as duas deputadas de partidos tão antagónicos estarem de acordo. Acho que isso é muito importante para a República. E acho que é verdadeiramente a demonstração de um espírito que deve ser um verdadeiro deputado da nação. José Faustino, partilhas desta visão que o professor Silvério Cunha aqui deixa de que terá sido também um elo mais fraco aqui a ser apanhado nesta eu sei a história toda. Não, a gente já contou aqui a história toda. Em Portugal temos esta mania, agarramos no fim, contamos. A história é toda conhecida, não há. E eu não conheço a deputada Mariana Mortágua de lado nenhum, todavia conheço a deputada Cecília Meirelles e tenho em boa conta, é uma pessoa muito trabalhadora, muito competente, como certamente a deputada Mariana Mortágua também é. Mas as comissões de inquérito, como é que assumi esta, não trouxe nada de novo. Eu, pelo menos, não aprendi nada que não soubesse. Não, nada de novo, absolutamente nada de novo. No tempo de José Sócrates, houve uma série de, que eu já li a lista em vários jornais, nesse tempo, agora não me dou ao trabalho de procurar gente conhecida da indústria, agora não vou aqui dar nomes porque não me lembro deles, mas em uns 10 ou 12, a quem foi convidado a emprestar dinheiro para comprarem ações do BCP, para tomarem o controle do BCP. Pronto, então, mas vinham no jornal, só que são pessoas, provavelmente depois pagaram e conseguiu. O Berardo foi pedindo mais dinheiro para as coisas que fez e não pagou. Portanto, o negócio era muito simples, vamos ser claros. Mas antes disso, vamos lá ver como é que as coisas se passaram. José Berardo é um madeirense que foi para a África do Sul e conseguiu. Com uma mão à frente e outra atrás.
Sim, mas conseguiu uma coisa que é fácil de perceber. Ele entrou num negócio que ninguém queria. Ele comprava sucata das minas de ouro. Portanto, ele tratava da sucata, do material que ninguém queria, era lixo. Ele tratava de lixo. Ele começou praticamente a darem lixo e ele vendia, ou conseguia fazer reciclagem e tal. Foi aí que ele fez a herança dele, a fortuna dele. Depois, eu não sei, não conheço a senhora, acho que a senhora, a mulher dele, tem muito mais nível do que ele em termos culturais e por aí, que o ajudou muito e ele começa a fazer as coleções de arte. Isto foi o que ali na comunicação social em todo o lado. Eu estou como a outra, eu vendo-as por preço que as compro na comunicação social, a informação, as fontes de informação que eu tenho, que são as quais qualquer cidadão pode ter ou que pode ter tido. E depois, eu ouvi a história contada por ele e pela mulher, salvo erro, que o primeiro quadro que ele comprou, ele pensava que estava a comprar um original, uma coisa, quando era uma serigrafia, uma cópia, uma cópia, 10 ou 20 cópias, não sei o quê. Portanto, ele não percebe nada de arte, não percebia nada. Portanto, ele tinha pessoas que o consultavam. Portanto, ele tem olho para o negócio, conta dinheiro e sabe como é que as coisas são. Portanto, não causa espécie de ninguém, só as pessoas que estão dentro disso, uma pessoa, se perguntarem ao administrador da SONAI quanto é que paga de renda de casa, ele não sabe, porque o escritório é que trata disso. Portanto, eu quero dizer, muita coisa, das coisas onde tenho são pequeninas, certas coisas eu não sei. Quanto é que pago? Não sei. Tenho que perguntar à técnica de contas, sei lá quanto é que paga. Portanto, a coisa mais natural é que uma fundação pague uma renda do seu presidente ou qualquer coisa, mesmo num campo legal, e não saiba quanto é a renda. Portanto, o escritório trata disso. Isso não tem nada do outro mundo. Claro, na nossa comunicação social, de gente com má formação, formação académica, bem entendida, e de conhecimentos, tudo serve. Bom, continuando com o José Brardo. O José Brardo chegou cá e foi apaparicado por toda a gente. E pessoas tão dispares como o general Ramalhiano, Presidente da República, e o Dr. Jorge Sampaio, condecoraram-no como comentador. Esta é que é a questão. Portanto, o homem apresentou-se, é de facto um mecenas, ainda agora há pouco tempo inaugurou aqui, com uma coleção dele de azulejos, um excelente museu em Estremoz, tem uma quinta com os Budas, também enganou a família Guedes ou coisa qualquer aí nos vinhos e outra coisa, que aquela gente sofreu as passas do Algarve, também li nos jornais, também não é novo. Ele conseguiu tomar conta do capital, acho que já se viram um livro deles lá naquilo, mas especulou em grande coisa. Portanto, nos negócios parece que também não é a pessoa que se cheira, segundo dizem. Agora, o que é facto, e o que apareceu no livro, alegadamente, que é para eu também não ir preso, mas isso escreveu-se em todo lado, disse em todo lado, compraram as ações, portanto, a Caixa, o que eu ouvi dizer ao próprio Brardo há tempos, há uns anos, e ouvi toda a gente, ele e outros foram convidados a que a Caixa Geral de Depósitos lhes emprestasse dinheiro, aliás, o próprio BCP e o próprio Banco Espírito Santo emprestavam-lhes dinheiro, mas especialmente a Caixa Geral de Depósitos, para eles comprarem ações do BCP e como garantia desse empréstimo, pode haver um empréstimo com garantias reais ou sem garantias reais. Portanto, podia não haver garantias reais sequer. Portanto, agora o grande bicho de 7 cabeças. Ficou como garantia do empréstimo as ações do próprio BCP. Portanto, Brardo comprou X ações do BCP e ficaram como penhora, como garantia desse empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, emprestou-lhe 1.000, comprou 1.000, o negócio está certo. O problema é que as ações do banco do BCP, do Milénio BCP, têm descido a vida inteira, têm descido, não sei, que deve estar a menos de 1 cêntimo cada ação, não sei porquê, têm baixado. Ou seja, em determinada altura, deixou de valer aquilo que valia no princípio. Portanto, já não garantia o empréstimo, nem do Brardo, nem dos outros. Depois aí por meio há outros tipos de empréstimos e por aí que ele pediu para outros negócios, não sei quantos. É claro que depois houve ali pelo meio uma história que também se falou aqui na rádio, em todo o lado. A Holanda, salvo erro, ofereceu ao Brardo condições para levar a coleção toda para um museu. E foi o engenheiro José Sócrates, num golpe de asa, rápido conseguiu convencê-lo a ficar com a coleção cá, praticamente em desvantagem, porque ele cedeu a um negócio que já estava, verdadeiro ou falso, não sei, com a Holanda,
para a coleção para lá ir. Toda a gente se insurgiu, que a coleção não devia ir e tudo mais. E, na minha opinião, vale o que vale, o Estado também não foi completamente claro no negócio que fez com ele. Aquele negócio e aquela Fundação Berardo nunca foram muito claras. Portanto, penso eu que foram duas, como dizia a minha avó, duas rolhas a quererem-se furar uma à outra. Bom, o que é certo é que ele foi formando. Ele depois também é acionista do Grupo Savoy na Madeira, também lá tem umas coisas também de museus e coisas dessas. Portanto, ele tem uma certa tendência para isso, das fundações e todas essas coisas. E foi pedindo empréstimos, depois também não os pagou, para ali uma certa situação, metia as coisas nas fundações, e pronto, havia para ali umas coisas complicadas. Mais do que isto, não sei. Sei que houve uma operação, de facto, para tomar conta da maioria do banco BCP, para expulsar o engenheiro Jardim e o outro administrador que veio depois para saírem de lá, como saíram. E depois a administração da Caixa Geral de Depósitos foi para o BCP. Isto são factos, quer dizer, são coisas completamente indesmentíveis. Completamente indesmentíveis. E, nesse sentido, o que aqui está em causa é questão do pagamento das dívidas, é isso? Meu bom amigo, eu não sei que a Caixa Geral de Depósitos, não, mas é bom a gente falar porque nunca se fala. A gente ouve a televisão, não se percebe a história. Mas temos um enquadramento feito, exato. Eu quero contribuir para isso. Exatamente. Vamos ver se nos entendemos. Bom, o que acontece é que o banco tentou acionar várias vezes garantias reais para organizar a sua contabilidade desse dinheiro que estava desembolsado no empréstimo a João Berardo. Dos outros empresários eu não sei o que é que aconteceu. E entrou à baila a questão da coleção, a avaliação da coleção, portanto isso é uma certa peripécias que têm aparecido, e as coleções estavam na fundação, portanto como o empréstimo foi feito a ele dizer eu não devo nada pessoalmente, se calhar é verdade, quem deve é a fundação, não sei se o dinheiro para as ações, de quem eram as ações, se eram dele, se eram da fundação, não sei. E também há uma coisa que eu não sei, é qual foi o crime público que ele cometeu. Só se é por as fundações terem uma atividade semipública. Portanto, as cooperativas e as ações são semipúblicas. Eu penso que aqui é burla qualificada, está relacionado com a tal questão de fugir com as vamos lá ver. Garantias bancárias. Se eu pedir 1 milhão de euros emprestado e não te pagar, não é crime público. Não, mas a questão dos bancos. Eu penso se eu pedir dinheiro ao banco, professor Silvério Cunha, o senhor é que é formado, é licenciado em Direito? Não, mas... Eu não sou. Ouça lá, pedir dinheiro ao banco e não lhe pagar não é crime público. Não é essa a questão. Foi a manobra estatutária de retirar aos bancos o controle que teoricamente tinham. E sem eles saberem. O que pode haver é uma manobra muito mais complexa de alguma ilegalidade de capitalização de um banco ou de qualquer outra coisa, e aí já há crime. Sim. Mas não é o José Berardo que é o criminoso, é um dos elementos. Não, eu estou a falar daquela questão que se colocou, que eu também eu dando-lhe pelo mesmo preço, também só vi na televisão. Os bancos julgavam que tinham mão na fundação, porque estatutariamente estava lá isso escrito. E ele alterou, sem conhecimento deles, os estatutos. E quando os bancos quiseram ir lá executar a dívida, não puderam. E isso configura o crime de burla, qualquer coisa do género, face aos bancos. Mas eu acho que deve ser um crime semipúblico, porque é uma fundação. Não, mas os bancos então processaram, acho eu. Também. Então, mas é um crime particular, não é público, é como já público. Eu sei, mas não sei se os bancos, a Caixa de Depósitos foi atingida... O Estado tem a Caixa de Depósitos é um banco como outro qualquer, é do Estado, mas é como outro qualquer. Mas é de fundos não. O que eu, na minha qualidade de leigo, o que eu acho é que, como há fundações, é um setor semipúblico, é considerado semipúblico. E aí já passa a ser crime. Muito bem. Institutos públicos. Pode haver uma operação mais complexa, a tal de tomar conta do banco, com manobras ilegais, e já pode haver crime. Mas certamente não é só do José Berardo. Portanto, ele é que aparece. E depois há uma coisa que eu também não percebo. Mas a Judiciária está a investigar 25 pessoas. Está bem, mas ele é que foi preso. Pois foi. Eu não acredito que o José Berardo foi o cabeça. É verdade que ele ainda foi presidente também. Ele foi presidente da Comissão de Remunerações do BCP. Atenção, isso lembra mesmo. Portanto, ele era um acionista de referência. Mas não era ele que mandava.
Dizia-se que estava por trás disso, ainda quer meter mais achas para a fogueira, quem estava por trás disso era o Partido Socialista, dirigido por engenheiro Sócrates. Dizia-se, não sei. Então, julgam que este será apenas uma primeira ponta do novelo, será isso, neste caso? Para concluir, só para acabar, mesmo. Se o advogado era sócio dele, a lei, se não o diz, devia dizer, os advogados não deviam poder-se fazer advocacia para os seus sócios. Se é sócio, não é advogado. Porque senão estamos mal, porque então a lei, o Estado, o Ministério Público passa a prender o suspeito de crime e o advogado. Não tem quem defenda. Não pode ser. Portanto, o advogado não pode ser preso por ser advogado. Portanto, o advogado tem que sofrer de uma certa imunidade, uma certa proteção, porque senão qualquer dia ninguém quer ser advogado. Então, ou o advogado é sócio dele, ou comete crimes no serviço de advogado que lhe faz, então não pode ser. Quer dizer, já não me agrada muito estas previsões e estas coisas todas, como elas são. Neste caso e em todos os outros tem dito sempre o mesmo. E prender advogados e revistar escritórios de advogados ainda me agrada menos. Isto é um Estado de Direito, isto não é propriamente a Venezuela. Portanto, estas coisas faltam uma explicação. Portanto, não se explica também porque é que este José Brardo está 3 dias nos calabouços da Judiciária, como eles querem dizer, para fazer umas declarações de 20 ou 30 minutos, não sei porquê. Há anos que isto dura, isto do BCP, vejam bem, foi no tempo do engenheiro Sócrates. Aos anos que isto dura, para que este aparato todo? Eu acho que é mais um caso espetacular de coisa. Agora a história foi mais ou menos aquela que eu contei, não há outra. Deste tema que ocupou já 1/3 do nosso programa, vamos para um outro que tem envolvido o ministro Eduardo Cabrita. De polémica em polémica, Eduardo Cabrita está sempre presente, o último relacionado com um acidente que envolveu a viatura onde seguia e que provocou a morte a uma pessoa natural do Escoral, aqui bem perto de Évora, num acidente na autoestrada A6. Primeiro a sinalização da via, depois a velocidade, agora se a viatura é legal ou não é legal. Bem, todos os dias há basicamente uma novidade de Silvério Cunha sobre este caso, em que o ministro Cabrita está envolvido. É um caso que parece um karma por uma razão, porque de facto não há coisas esquisitas que acontecem que não aconteçam com o ministro Cabrita, que é uma coisa que eu acho espantosa. Agora, eu, para ser franco, a questão que se coloca é um bocado esta. Eu, às vezes, que leio há muita moralização sobre a questão, não é? E há muita moralização que eu também, ao mesmo tempo, não sei se é verdadeira ou se é falsa. Por exemplo, aquela história de que, sei lá, ele não foi ao funeral da pessoa. Claro, é uma questão moral, não é uma questão jurídica, digamos assim. A questão que se coloca de que, segundo a qual ele estaria, portanto, a pessoa ficou sem meios, eu suponho que haverá um seguro qualquer, portanto, eu julgo que haverá qualquer coisa que protege o trabalhador, em princípio, trabalhador da brisa, não é? Não sei. Mas, de qualquer modo, eu acho que, enfim, há responsabilidades. Não, ele é trabalhador de um empreiteiro que trabalha para a brisa. Trabalha para a brisa. Bom, não sei se tem direito a seguros, se não tem, mas a verdade é que, enfim, se não tem, pois essas coisas devia ter. Agora, o que é que eu acho de estranho no meio disto tudo, e para ser franco é a única coisa que tenho para dizer, além destas trapalhices, em que de facto o ministro Cabrita tem, o ministro Cabrita às vezes tem assim uma espécie de declarações intempestivas e sai-se com assim umas coisas, digamos, algo estentórias e tal, que eu acho mal num ministro, por exemplo. Mas neste caso, o que eu acho estranho é o silêncio total que o ministro Cabrita se remeteu. Eu acho que num caso destes, independentemente das questões jurídicas que devem ser apuradas e do segredo que isso implica e tudo isso, até para acabar, tudo isso tem a sua razão de ser e tudo isso deve ser cumprido a rigor. Mas eu acho que fica mal a um responsável político de categoria do ministro, fica mal ficar calado. Eu acho que ele, pura e simplesmente, devia vir à liça e devia dizer assim, olha, do meu ponto de vista aconteceu isto, aquilo e aquilo outro. Agora as autoridades estão a investigar e vai-se apurar os factos verdadeiros e daí são tiradas as devidas ilações. Pronto, pelo menos isto. Eu acho que isto devia ser dito. E ele faz muito mal em não dizer porquê. Porque independentemente de ser inocente ou ter alguma responsabilidade, a questão não é essa. A questão é que ele é o ministro, ele é que no fundo podia dizer até ao motorista para ir mais devagar ou não, ele é que podia fixar as coisas e portanto podia
podia esclarecer várias coisas do ponto de vista e ficava-lhe bem como pessoa. E um ministro também tem, como alto responsável político, um papel, digamos, pessoal a desempenhar do ponto de vista cívico junto à comunidade, da sociedade. E portanto, ficava bem a um ministro dizer qualquer coisa, não se calar, não se fechar em copas, e mais, e depois sofrer aquilo que eu chamo coisas um bocadinho até estranhas, para não dizer humilhantes até. Eu estava com o Presidente da República, falou-se um assunto, o Presidente da República comentou o assunto, e ele ao lado fizeram-lhe a pergunta e ele recusou-se a responder. Isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Quer dizer, eu acho que ele devia ter dado uma conferência de imprensa, pronto, e ter dito assim, olha, o que eu posso dizer sobre este assunto é isto. Sobre o resto está a decorrer nos termos da lei e por aí fora. E eu tenho que dizer isto, é o meu testemunho. Ele devia dar um testemunho pessoal enquanto pessoa que é e que é ministro. Pronto, e acabava-se e aí eu acho que ajudaria muito a acalmar os ânimos, a acalmar até eventuais críticas, podia acicatar outras, bem entendido, mas ele ao menos há uma coisa de que ninguém podia acusá-lo, era de não ter dado a cara e não ter dito assim. Eu penso que as questões são estas, a questão foi assim, é a minha versão. Porque senão ficamos com a impressão de que ele está à procura de quê? De uma versão especial, porque depois houve notícias contraditórias, de que houve um jornal que publicou uma notícia que já foi desmentida, de que o trabalhador ia ali, ia acolá, agora começa a discutir o croquis quase do acidente, e no meio disto tudo, outros dizem que viram o ministro sair do carro, claro, até é natural que tenha saído do carro, como é evidente, se me acontecesse uma coisa igual, eu tinha saído do carro, para ver o que é que se passava, até quando o que eu ouvi dizer é que não saiu. Pois, mas eu ouvi nas redes sociais diz que ele saiu e até dizem isso como crítica, veja bem, como crítica. Eu acho que não, eu sairia, não é? Como é natural. E portanto, mas se não saiu ainda é pior, claro. E agora a questão que se coloca é, o que eu acho em suma, e terminando, errado, é este silêncio, que é um silêncio inexplicável enquanto silêncio, pronto. E isto é inexplicável num ministro, como é inexplicável numa pessoa qualquer que tenha até um problema qualquer, mas a verdade é esta, é que numa personalidade pública como é o ministro Cabrita, ele devia ter dito alguma coisa. E eu acho que era até preferível, não percebo como é que se dá um tiro no pé deste calibre. Isto é de um calibre de Magnum 45, assim, uma coisa qualquer, que é uma coisa que não lembra a ninguém. E isto espanta-me ver uma pessoa com responsabilidades políticas e que tem à partida certas qualidades, pelo menos, ou capacidades, espanta-me que se façam coisas destas, pronto, é isto. Portanto, José Faustino, agradeço, passo ao José Faustino que análise faz esta polémica, antes parece interminável à volta de um tema, passo a passo, linha a linha, todos os dias, com algo que não nos faz sair do mesmo sítio. Antes de mais, lamento profundamente a morte deste jovem. Naturalmente. E da família, e daqui lanço os meus sentimentos à família e o pesar sobre tudo isso. E a coisa, segundo ouvi, é complicado. Deixa-me uma viúva com 2 filhos, a idade escolar e com muita dificuldade. E também já se disse, não sei se é verdade ou se é mentira, que o primeiro relatório que apareceu do Ministério da Administração Interna já pôs a companhia de seguros a dizer que não paga porque ele ia atravessar a autoestrada e não pode fazer isso, por aí adiante. Portanto, muita precipitação. Eu vou falar sobre esta matéria em 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto, sobre Augusto Cabrita, estou completamente de acordo com o que diz o professor Silvério Cunha, como mais à frente veremos, ele não tem nada a ver com o que aconteceu, ou muito pouco, e já explicarei o meu ponto de vista, mas como estava dentro do carro, o carro era o carro de função e tudo mais, estou de acordo com o professor, devia dizer que lamenta a morte da pessoa, o que aconteceu, ele ia no carro, ia distraído a ler, nem sequer viu nada do que se passava, vamos ver o que é que vai acontecer e que tudo corra da melhor forma, dentro do possível, não podendo dar-se a vida à vítima. E pronto, ficaria simpático. Mas para acabar a conversa do ministro, eu acho que o ministro Eduardo Cabrita vive como alguns, talvez a maioria dos ministros e do próprio primeiro-ministro, num clima de Estado totalitário. Eles pensam que de facto podem e mandam nisto. Eu lembro, agora aqui um bocado fora do propósito, agora esta última, fizeram um decreto-lei ou uma coisa qualquer a fixar o preço dos testes sem dizer nada às farmácias, nem quem vai fazer os testes. Cada um puseram-lhe um preço, os outros mandaram-nos passear, porque na casa deles eles que mandam. Dizem 10 euros não dá para fazer os testes. Se os querem pagar, têm que os pagar o preço, que se venha a acordar. Primeiro têm que negociar e depois têm que fazer leis. Não, quer para o cimando, como se dizia de antes. O caso do Ciresp, com o ministro Cabrita, quase em cima a acabar,
Pois os operadores não são obrigados a obedecer. Normalmente obedecem, mas há alguns que são rebeldes, não é? Até teve azar, porque o caso das telecomunicações, aquilo está à venda e se calhar nem leva a melhor. Portanto, Eduardo Cabrita vive num mundo ilusório do quer, posso e mando ou não, portanto, fazem como querem e lhes apetece. Eu, ultimamente, tenho estado reservado em casa, mas tenho tido ao longo da minha vida milhares de quilómetros feitos em autoestrada e por todos os sítios. E a A6 então, e Jesus disse, é quase de cor. Conheço a A6 para a frente e para trás e para trás e para a frente. Tenho milhares de quilómetros feitos na A6. A Brisa tem muitos defeitos, muitas críticas, sim senhor. Eu nunca vi nenhuma obra não sinalizada na autoestrada. Nunca vi. Portanto, aquilo que eu penso que está a acontecer, que aconteceu aqui, são obras móveis em que eles vão rapidamente, como quem diz, não estão a fazer um trabalho fixo no mesmo sítio, demoram um dia. Eles vão andando. E normalmente há um ou dois carros a sinalizar, a marcar o limite de velocidade, com setas, com pirilampos, com várias coisas, várias sinalizações, às vezes até antes tinham uns bonecos automáticos a imitar uma pessoa, a dizer para a pessoa ir mais devagar e tudo isso, para se desviar. Quando o trabalho é à esquerda, o carro vai andando, porque não é sinalização fixa, a desviar para a direita, para as pessoas se desviarem. Eu sempre vi isso. Também confesso que também já vi operários a atravessarem a autoestrada, mas a uma distância muito grande. É evidente, quando há obras assinaladas por esses carros, normalmente eles limitam a velocidade de salvo erro a 80, 90 km por hora, o que é de muito devagar para a autoestrada. E, portanto, se o atravessamento tem muito a ver, bater na pessoa, não bater num obstáculo, tem muito a ver com a velocidade a que o automóvel vai. E eu confesso que eu e quase ninguém cumpre os 80 ou 90 desses limites, aquilo está tudo, vai tudo em fila única, mais ou menos, vai na toada, vai andando, às vezes a mais de 100, não é? Mas isso aí, estou convencido que ninguém atravessa uma coisa, como eu ouvi dizer outro dia, um disparate tremendo aí, um comentador da televisão, a pessoa tem que conduzir no carro, tem que travar sempre quando lhe aparece um obstáculo. É mentira, isso não pode ser. Nem a lei diz isso. Vou numa rua, numa estrada, aparece um tipo que se mete de repente, pode não ser uma pessoa, um cão ou um gato, mata ou não, não tem hipótese nenhuma. Eu já matei vários, portanto, cães e gatos e bicharada dessa. Uma vez foi um rebanho inteiro de ovelhas, foram 7 ou 8 de uma vez. Portanto, sempre depende daquilo que falam. Portanto, é impossível travar o carro. Aliás, em todos esses acidentes, tive sempre razão. Portanto, não é por acaso. Não tiveram que me indenizar, eu não tive que indenizar ninguém. Ou seja, quando aparecem os donos dos cães e dos gatos, também tem essa particularidade. Os cães, quando são atropelados, nunca têm dono. Portanto, há muita coisa à volta de tudo isto. Agora, o que é facto, e para terminar, é que há um automóvel. Eu não vou discutir a propriedade, mas isso não devia ser discutível, porque eu acho que o Estado tem que ter carros que são dele, não pode andar cá com carros que estão apreendidos ou apreendidos. Se eles passaram para a posse do Estado, foram expropriados às pessoas para o Estado, está bem. Agora, aquelas coisas dúbias não me parece grande sistema, mas não me quero meter nisso. O que é certo é que isto é um acidente que foi praticado, se houve algum problema ou não, o acidente, o protagonista é o motorista. Agora, se o motorista e excesso de velocidade, se usar uma manobra contra a vontade dele ou qualquer outra coisa, por ordem do ministro, ele terá no tribunal, penso eu, o direito de retorno, é aquilo que se chama, de algum prejuízo que ele tenha tido, serve de circunstância atenuante, etc. Agora, não era o ministro que ia a conduzir o carro. Portanto, o problema do acidente é com o motorista, a menos que tenha recebido ordens ao contrário. E também se fala, os ministros andam sempre a grande velocidade. Não podem andar. Porque para andarem fora da velocidade que o código prevê, têm que requisitar, e podem fazê-lo, um batedor da guarda, leva-se uma moto à frente e já vão 160, 180. Mas aí vão sinalizados é um transporte especial, é outra coisa completamente diferente. Ali também não era o caso. Agora, portanto, resumindo e concluindo, o ministro devia ter dito qualquer coisa, sim senhor, explicar que o assunto iria ser tratado normalmente como um acidente normal de tráfego, de trânsito, portanto, neste caso, transportava ao ministro, não mais do que isso. Agora, o ministro Eduardo Cabrita pensa que está
num Estado totalitário que faz o que quer, cala-se, fala como quer, que apetece, e pronto, é a forma de ele agir. Ora, E mais nada haverá a dizer sobre isto. pode-se Vamos dizer ver. que tão repetitivo como falar do ministro Cabrita é falar da Covid-19. Há um novo mapa de Mas, risco da Matias, doença. mas deixa-me dizer uma coisa, mas também a precipitação, se assim foi, o Ministério da Administração Interna, ou seja, quem for, não tinha nada que vir a dizer já se a pessoa ia atravessar a estrada, se não ia. Isso era uma coisa para depois se resolver, isso não era coisa para se resolver agora. Desculpe. Ora, pois bem, vamos lá à Covid-19, porque entrou em vigor nesta sexta-feira um novo mapa de risco. 19 concelhos estão em muito elevado, 26 em risco elevado. Nestes primeiros há ainda maiores limitações nos horários de comércio e fim de semana. Portanto, a partir das 23 horas e até às 5 da manhã há mesmo dever de abstenção de circulação. Silvério Cunha, esta é uma situação que tem novidades, mas agora a crescer, apesar de não termos casos graves da doença, ou os que existem serem menores do que aconteceram no início do ano. Pois, os que existem estão a ser menores porque a vacinação de facto está a bom ritmo e como está a bom ritmo está a criar obviamente barreiras para a progressão da pandemia e portanto nós estamos a ficar com um vírus endémico a pouco, vai ficar endémico e aliás já neste momento em todo o mundo, em todo o mundo não, em algumas partes do mundo, o caso da Singapura, o caso da Coreia do Sul, até o caso do Japão, em que eles já estão a tratar o vírus como endémico. Portanto, claro que isso tem consequências, parece que não, mas tem consequências grandes na vida das pessoas. Por exemplo, andarem de máscara no cotidiano, habitualmente, a ideia de que a máscara veio para ficar, nesses países, a Singapura, é claro, é assim, mas eles já tratam não como pandemia, mas como, digamos assim, sendo um vírus endémico. O que está a acontecer é que nós, neste momento, estamos numa transição da pandemia para esse tal vírus para um vírus endémico, porque com esta variante Delta, evidentemente, segundo ouço na televisão, parece que só 85% das pessoas é que farão a barreira, digamos assim, que vai transformar o vírus em outros termos. Portugal está bastante bem no que respeita ao ritmo de vacinas, é um facto. Temos 31% da população com 2 vacinas já, 50 e poucos por cento com uma dose, mas para a variante Delta ainda não chega. E o que acontece, portanto, é que é necessário que as pessoas, por um lado, se vacinem, não faltem, e evidentemente que é preciso que não haja, portanto, sob esse ponto de vista, faltas nenhumas, de espécie nenhuma, e não haja também, enfim, casos um bocado graves de desobediências. Estou a lembrar-me de que em França agora debate-se muito se a vacina deve ser obrigatória ou não, e acontece que, evidentemente, cá no nosso país a questão ainda não se colocou, mas a ministra Marta Temido já pôs essa hipótese, porque evidentemente se o vírus continuar com a sua virulência, para mantê-lo endémico, a vacinação terá que ser obrigatória e tem que fazer parte do plano de vacinação nacional. Agora, o que acontece é uma coisa, o que acontece é que ninguém já está, a gente está farta, na cultura ocidental, ao contrário das culturas orientais, a disciplina social é bastante, digamos assim, bastante mais laça. As pessoas estão habituadas a ser muito individualistas, as pessoas fazem o que entendem, os jovens, sobretudo, neste momento fazem o que entendem, e acontece que não obedecem. E portanto, o governo decreta estas medidas de forma seletiva. Temos agora alguns juristas a defender que são inconstitucionais, o Sr. Presidente da República já declarou que são perfeitamente constitucionais. O grande problema é que os juristas, a começar pelo bastonário e os advogados, diz que é inconstitucional porque na verdade é um recolher obrigatório. A lei de saúde pública o que diz é que pode haver restrições e portanto o que acontece é que o bastonário está a falar de uma situação que para ele é análoga a um recolher obrigatório, mas a verdade é que nestes domínios não é bem, a questão não é bem assim. O recolher obrigatório tem características e exigências específicas próprias. Se estas não tiverem as mesmas exigências, não é recolher obrigatório. Será análogo, mas análogo não é recolher obrigatório. Portanto, não vamos também fingir que são as coisas. Portanto, eu pensei que o Presidente da República até tem razão. Agora, é evidente que a questão não se põe assim. A questão que põe é muito simples. A opinião pública, aliás, vê-se isso nas televisões, quando se interrogam as pessoas. Ainda hoje, aviso, como se sabe, é um conselho que está muito mal. E hoje ainda as televisões deram algumas intervenções de pessoas em aviso e outras no Porto, e as pessoas foram todas unânimes a dizer assim, de facto isto tem que ser a matar, isto é, só preciso confinar tudo, outra vez, porque as pessoas também estão a ficar cansadas, mas também estão a ficar cansadas de uma coisa que ao mesmo tempo é terrível, que é o cansaço dos outros, que não aguentam um bocadinho, e com coisas um bocado mais graves, que mostram também que há uma certa falta de civismo no nosso país. Por exemplo,
há uma correlação que já foi estabelecida e que o poder político não diz, mas que os jornalistas já disseram, porque já transpirou enfim, de quem pratica, quem anda nas vacinas, que, por exemplo, nas horas dos jogos de futebol do europeu, as pessoas faltam, as que estão marcadas faltam. Isto é uma falta de civismo total. Isto é mesmo assim. Acontece que há muitas coisas desse tipo. As pessoas jovens não estão habituadas a isto, embora, como digo, seja uma questão cultural, porque em Singapura estão habituadas, na Coreia do Sul estão habituadas. Portanto, a questão é essa, não é? Agora, cá não estão habituadas a isso e vêm com aquela coisa que eu acho que há um partido aí, a Iniciativa Liberal, que tem pessoas que eu acho que eu conheço e que tenho muita estima pessoal por elas, mas devo dizer uma coisa, a Iniciativa Liberal vem com coisas que é do género, porque eu posso fazer o que quiser, jovens, eu falo de jovens até, que dizem isto, e à pala do partido. Eu não acredito que o partido, aliás, venha dizer isso, mas que o partido sustente uma coisa dessas, mas a verdade é que dizem isso com a vontade de quem diz, eu faço o que quero porque eu existo como se fosse uma espécie de ser numa ilha deserta, rodeado sem ninguém. Essas pessoas de facto vivem dentro de uma estrutura complexíssima, que são sociedades complexas, onde a energia, a alimentação, a convivência com os outros são interdependentes. Se lhes tirassem o telemóvel, acabava o mundo para eles, portanto eles têm que perceber isso. E eu acho que o que está a acontecer muito é que atualmente, aliás, grande parte das pessoas são jovens, e está a acontecer uma coisa que pode perfeitamente suceder, que apareçam novas variantes, e se a vacinação não alcança os 85% muito rapidamente, e vai ser só lá para o outono já, para outubro, e se isso não acontecer, acontece que podem aparecer variantes que resistam às vacinas. E eu terminava dizendo, até agora estamos muito bem porque as vacinas, as 2 doses, estão a resistir bem. Diz-se que uma delas resiste menos. Não vou dizer o nome por razões de publicidade. Mas diz que uma delas resiste menos. Mas também diz-se, não se sabe. E, portanto, acontece que para já o que os cientistas dizem é que as 2 doses resistem bem. Como é natural, não resistem 100%. Nenhuma vacina resulta a 100%. E se estas resultarem a 85% a 90% é muito bom. Agora, isto implica que, com um país que ainda tem grande parte da população por vacinar, e que, com estas exceções que há de pessoas que estão vacinadas só com uma dose ou com as 2 doses, mas cuja vacina não resultou, e não há tempo agora para saber ainda porquê, acontece que essas pessoas naturalmente vão engrossando os números. A única satisfação que me traz é que há menos mortes, embora lamente a mesma a tragédia dos mortos que temos, e portanto eu espero que tudo melhore, graças à massificação da vacinação, mas evidentemente que tudo isto tem, digamos assim, estas medidas, a meu ver, são necessárias por uma razão, porque senão isto nunca mais acaba. E terminaria com um ponto curioso. Em França há uma grande nega quanto às vacinas. Nos Estados Unidos, em certos estados, o que é que está a acontecer? Nos estados em que há mais mortos, mas um número significativo de mortos, são os estados que têm menos percentagem de vacinados, 20%, 30%. Nos estados que têm 70%, 80%, as mortes diminuíram drasticamente e praticamente desapareceram. Nunca desaparecem todas, porque isso é impossível. E, portanto, o que está a acontecer é uma coisa muito simples. Nós temos que nos preparar, portanto, em suma, para uma visão endémica do vírus, mas isso tem pressuposto que a vacinação é 85% agora. E isso vai ter que ser feito custa custar. Até lá, todos os cuidados são poucos. Agora, o que é que se há de fazer quando as pessoas não querem ter cuidados? Por exemplo, eu fiquei espantado, e termino, mas para reafirmar o meu espanto, eu fiquei espantado com uma norma que diz, entre as 23 e as 5 da manhã não se pode circular. Eu pensei assim, mas que diabo, quem é que às 23 e 5 da manhã anda por aí a contaminar outros? E depois percebi, são os ajuntamentos, as festas, os casamentos, os batizados, todas aquelas coisas estranhíssimas que levam as pessoas a ter uma espécie de descuido, de uma inconsciência monumental. Parece que são pessoas, claro que essas pessoas que às vezes vão parar aos hospitais, depois vêm-se aflitas. E neste momento eu volto a repetir o que disse a semana passada. Houve uma médica já que deu uma entrevista a um jornal que disse assim, agora é mais aterrador entrar nas enfermarias, por uma razão, é que as pessoas idosas antes, doentes e com pouco ar, estavam caladas, aguentavam. E agora vê-se medo e pânico nos jovens que estão internados. É preciso que o jovem esteja internado e tenha falta de ar, e agora tem medo, porque é natural, o instinto de sobrevivência nele é maior. E portanto tem medo. E os médicos até dizem que é mais depressivo tratar os jovens, porque os jovens estão mais aflitos e, portanto, as pessoas têm mais compaixão até, aproximam-se mais deles, mas vê-los aflitos é uma coisa que mete muita impressão. Agora, ser obrigatório não circular entre as 23 e as 5 da manhã, não lembra o diabo, num país que fosse civilizado, mas nós não somos civilizados, nós somos um país da semi-periferia, não somos um país do primeiro mundo, somos um país do primeiro mundo e meio, portanto a questão é esta.
José Faustino, continuamos a falar da Covid-19 e deste aumento que agora se verifica de risco em vários concelhos. Desde que apareceu a pandemia, como aqui temos dito várias vezes, em Portugal o governo impôs a lei da rolha. Portanto, essa lei continua a existir e quer se queira, quer não, uma comunicação vergonhosa, uma coisa inexplicável. E eu começo já pela comunicação. O professor Silvério Cunha deu-me aqui um belo mote e uma ideia que eu vou deixar ao governo que não vai praticar. É filmar esses jovens aflitos e mostrar no YouTube e afins à rapaziada o que é sofrer. E mais, se andam sem máscara, uma declaração de responsabilidade. Não é tratado pura e simplesmente. Amigo, não és tratado, és preso, vais ali para a prisão, morres ali. Não, faz parte da liberdade dele e da minha. Ele não pode ocupar o meu lugar no hospital. Portanto, as pessoas têm que perceber. É que o problema agora é que os velhos, onde eu estou, estamos em pé de igualdade com os novos, porque eu não tenho a vacina e eu tenho. Portanto, esse é o ponto. E portanto, eles agora acontece-nos o mesmo, estamos iguais. Esse é que é o ponto. E eles têm que perceber isso. Mas com esta comunicação que tem sido feita, também devo dizer que não é por aí que o gato vai às filhosos. Porque, quer dizer, a gente vê coisas oficiais, ministro, presidente da República, numa cabrice tremenda, é o termo que me vem aqui, desculpem lá. Quer dizer, que necessidade é que o presidente da República, os ministros têm de andar de um lado para o outro, parece que andam numa campanha eleitoral, desenfreados, o futebol, o outro a dizer da massificação, que o mal é o menos, o mal não é ele dizer, é irem tudo atrás da bola, para a frente e para trás e para o outro lado. Isso dá uma boa imagem aos jovens. Como é que nós estamos a criticar os jovens? Bebem 2 ou 3 cervejas e que se abraçam e não sei o quê, quando vemos o governo, o Presidente da República e tudo o que é oficial na cabrice. Desculpem a dureza da linguagem. No passeio. Não andam a tratar de coisas, vai falta nenhuma. Metade das deslocações não eram necessárias. Não eram necessárias. Está de quarentena. Em plena quarentena. Então, o Primeiro-Ministro sai para onde? Não sai nada. Agora está preso. Agora está de quarentena porque andou lá com coisa. Também não se percebe. Até se ele esteve afastado, se esteve com máscara, não se percebe o que é que aconteceu. Foi uma pessoa de gabinete. Está bem, mas falou com ele sem máscara. Não, acho que é quarentena preventiva. É preventiva, mas vamos lá ver. Se ele está vacinado, está de boa saúde, se é um colaborador que espreita ao gabinete e quando entra mete a máscara, ele está de máscara. E tudo mais como deve ser, eu não vejo necessidade dessa prevenção. Deve ser para dar um exemplo. Não sei, porque eles não explicam, lá está. Eu quero acreditar que o Serviço Nacional de Saúde, que não deve andar a dormir na fila, às vezes anda, mas pronto, sabe o que está a fazer, deve ter sido algum colaborador que esteve a trabalhar com ele mais de meia hora ou uma hora sem máscara, esteve perto dele no gabinete sem máscara, numa reunião ou qualquer coisa, ainda com os 2 metros ou qualquer, mas sem máscara, isso talvez. Portanto, eles têm que ter a máscara na carinha, esse é que é o ponto. E, portanto, por exemplo, a máscara, desde o princípio se diz que não se pode agarrar na máscara aqui à frente. Todos os ministros puxam, o que sai, não prendem a máscara no nariz, puxam para cima, puxam para baixo. A comunicação, os exemplos são terríveis, maus, ninguém percebe nada. Sobre a vacinação não se percebe nada. Eu tirei um certificado de vacinação, a primeira frase que diz é: este documento não serve de qualquer transporte. Pois não é um bilhete de avião, mas desautoriza logo. Fica aflito, afinal não serve para provar nada. É assim que se faz o documento, depois daquilo que se diz. Portanto, é uma desorganização total, mas não é só cá, é também nessa Europa fora. Por isso é que a chanceler Merkel anda de candeias às avessas com os outros, porque ali os alemães são um bocadinho mais amigos da ordem e da disciplina. Em relação à situação e ao critério, está bom de ver, eu tenho defendido isso, de haver de facto diferenças nos concelhos. Onde há problemas, tem que se tomar medidas. As medidas é que são exageradas. De facto, fechar os restaurantes às 10, não faz mal nenhum estarem até às 11. Porque as pessoas... Portanto, esse espaço, quer dizer, por facto de agravar, fechar às 6, isso complica, não adianta muito, quer dizer, com toda a sinceridade, isso não adianta muito. E mesmo a juventude rebelde, juntam-se lá nas suas festas, etc., mas nos restaurantes, nos sítios públicos, têm que cumprir as regras, porque os outros cidadãos também não os deixam não cumprir regras. Chamam-lhe a atenção e eu acho que eles cumprem. Portanto, o estabelecimento pode estar aberto, pode ter o seu horário, entra uma pessoa ou duas, o restaurante está aberto,
com a família na mesa, com 2 pessoas ou 3 ou aquilo, isso pode-se manter, não é? Este exagero de medidas, estas medidas sem jeito absolutamente nenhum. Outras fazem sentido. E as restrições, claro que fazem sentido. Portanto, algumas coisas, o princípio em si faz sentido. Depois o problema é os pormenores. Bom, em relação à vacinação e o comportamento das pessoas, também já acabei de falar, em relação à vacinação, e vamos ser claros, eu sempre aqui andei a defender, e o professor se lembra-se disso, que achei pouco sempre os 70%, eu falava em 80%, eu meto sempre, chamava-lhe o coeficiente de cagaço, desculpem o termo, eu meto sempre mais um bocadinho, e agora já vai em 85%, eu agora meto mais 5%, 90%, e já vou para 90%. Ou seja, eu quero que tem que ser tudo vacinado, a partir dos 2 anos tem que ser toda a gente vacinada. E o problema é que não há vacinas. Não há vacinas. E aqui fica, porque eu não me esqueço das coisas. O presidente Biden e os que o apoiaram, agora que façam as vacinas rapidamente. Então não queriam tirar as licenças às farmacêuticas. E agora quem é que resolve os problemas e quem é que anda mais? Já viram a asneira que estavam a meter? Como é que se adapta isto tudo agora? Então não são as farmacêuticas. Eu acho que as farmacêuticas devem estar desincentivadas quando o presidente da principal potência do mundo e uma data de indivíduos no mundo irresponsavelmente propõem tirar as patentes às pessoas. Quem é que está disposto a gastar milhões em investigação? Pensem nas asneiras. Isto é uma estupidez do tamanho de um comboio. Essa de tirar licenças. É evidente que as farmacêuticas têm que andar depressa, têm que aparecer mais farmácias. A gente tem que vacinar 90% da população mundial. Senão isto não passa para... Não passa, continua a ser pandemia. Continua a ser pandemia. Porquê? A verdade é esta. A lei da rolha é que não nos diz isso. E eu não quero ser alarmista, certo? A vacinação faz uma grande diferença. Felizmente está a resultar. E o que é que acontece? Temos os casos a subir, temos os indicadores no vermelho, tudo certo. Mas há menos pessoas internadas e menos pessoas em cuidados intensivos. Mas... menos mortos. E menos mortos. Mas já estão a criar problemas nos hospitais. Já começa a haver desmarcação de consultas, e de testes e de exames. Portanto, a coisa está-se a começar a complicar. Eu espero bem que o governo não desative hospitais de segunda linha como fez da outra vez. Portanto, que se prepare. Claro que a vacinação está a ajudar. Agora, a vacinação está a andar bem, tem razão, mas as vacinas são insuficientes. O Almirante não consegue chegar lá às 100 mil vacinas que ele fala por dia, nem perto nem longe. E as pessoas que faltam à vacina também têm que ser dito outra coisa. Outra mentira. E tem as centenas que estão lá ao sol e à chuva à espera de vez. Que estão com 3 horas de atraso à hora que lhe marcaram. Eu não esperava. Tive a sorte, na primeira vez tive um atraso de meia hora. E na segunda não tive atraso. Se eu lá chegar com uma marcação para as 10 e ainda estarem a chamar das 8, eu venho para casa, peço imensa desculpa. Era o que faltava. Era o que faltava. Então, eu ando a criticar os jovens que estão ao monte. E eu ponho-me ao monte à espera de entrar para a vacina. Isso nunca foi contado. As pessoas à espera. Portanto, isso tem sido... Eu não culpo o Almirante, nem culpo a Task Force. Agora, tem havido muito desincentivo à questão também da vacina. É preciso falar isto com frontalidade. Lá está a tal desinformação sempre. A desinformação, andamos sempre na desinformação. Porque uma coisa é a pessoa, ou porque há bola, ou porque qualquer coisa, ou porque vai ver não sei o quê e não quer ir à vacina. Isso aí é complicado e é grave. E isso, se calhar, tem que haver outro tipo de medidas. Agora, também não é bom que uma pessoa mais ou menos idade, seja o que for, que esteja a esperar 3 horas, que chega lá para as 9 horas, por exemplo, chega lá às 9 horas, ou chega lá, por exemplo, para as 11, porque aqui começa logo a atrasar, chega lá às 11 e estão a chamar os das 9. Não pode ser. Há aqui qualquer coisa que não funciona bem. E isto está a acontecer, não é preciso ir muito longe. Tem acontecido várias vezes em Évora. Também há dias em que corre muito bem. Por exemplo, eu tive a sorte dos dias em que fui, não posso queixar. Pronto, houve um atrasozinho no primeiro dia e no segundo nem esperei sequer. Portanto, entrei logo. Agora, é toda esta comunicação, mas isto é natural que aconteça, mas tudo isto tem que se dizer às pessoas, tem que se contar às pessoas, tem que se explicar às pessoas e não mentir às pessoas. Muito nem bem. Arranjar botes expiatórios. Da Covid-19 vamos para
O 29 de junho, o Dia da Cidade, pelo segundo ano consecutivo, Évora celebrou essa data sem a grande festa da Feira de São João. A autarquia aproveitou para inaugurar o Palácio de Dom Manuel, depois de obras e de vários meses encerrado. Teve obras de 1,3 milhões de euros, reabriu, mas ficou por realizar a intervenção no Recio de São Brás, nomeadamente a paragem de autocarros para turistas que estava prevista ser construída e ficar como um equipamento simultâneo ao de acolhimento do turista que deverá acontecer no Palácio de Dom Manuel. Silvério Cunha. Bem, não haver a feira, enfim, já falámos aqui várias vezes sobre isso, foi uma medida prudente da Câmara e, portanto, eu nada tenho a dizer contra, portanto, acho que é perfeitamente razoável pensar nisso. Talvez para o ano, se for atingida a tal marca, talvez seja possível fazer qualquer coisa, mas estes 2 anos, de facto, seria uma irresponsabilidade de toda a espécie social, política, sanitária, etc., ter feito uma feira, mesmo que teoricamente com alguns cuidados. Portanto, eu acho que foi correto. Quanto à questão das obras não terem sido todas realizadas, bem, não conheço as causas disso, lamento se não foram. Aquilo que está planeado em princípio deve ser feito. Se não foram, enfim, lamento isso, mas não tenho dados que me permitam dizer porque... Não foi aprovado o projeto, não o foi Ministério da Cultura não autorizou o projeto. Pronto, então nessa altura penso que a Câmara não terá as culpas por inteiro, ou não terá mesmo culpas. Portanto, eu julgo que, sob esse ponto de vista, acho que a nossa autarquia tem sido, digamos assim, diligente e prudente. E a prudência aqui, bom senso, e tem que haver bom senso. E acho que aqui, de modo geral, eu penso que na cidade isso foi compreendido por toda a gente, como um assunto que nem sequer é um assunto político, propriamente dito, é um assunto genérico, que diz respeito a todos, e toda a gente compreendeu isso. Com pena, claro, mas compreendeu. José Faustino, o 29, o dia de São Pedro, sem a grande festa, não é? Sim, mas também este arranjo do Palácio de Dom Manuel. Pois, eu tive a ocasião com o Sérgio entrevistei o doutor Ricardo Espinho de Sá e tive a oportunidade de dizer cara a cara aquilo que tenho dito aqui ao longo das emissões na rádio, de o felicitar pela atitude prudente e de bom senso em não realizar a feira. Porque de facto foi, e para mais sendo ele do Partido Comunista e tendo a maioria na Câmara, o Partido Comunista gosta de organizar festas, continua, já está anunciada a festa do Avante. Pois bem, a Câmara de Évora disse por 2 anos consecutivos não há feira. Portanto, isto para mim é de ser elogiado com toda a franqueza, sinceramente é aquilo que me parece. Portanto, uma boa medida. Em relação ao Recio de São Brás, eu não conheço o projeto do terminal rodoviário e não posso dizer que está bem ou mal chumbado, não me vou pronunciar sobre isso. Agora, que eu defendo há muitos anos que o Recio deve ser melhorado para fazer lá a Feira de São João quando é a altura disso, não mudava de lá. Embora depois, no resto do ano, criasse condições para parqueamento de automóvel e de autocarros, especialmente para quem nos visita, bom acesso à estação do Caminho de Ferro, com apoios de instalações sanitárias, de café, de cafeteria, de quiosque, eventualmente de um restaurante, isso é tudo compaginável com a feira. E até via com bons olhos a construção de 2 pequenos pavilhões, não maiores que aqueles que se fazem na feira, que serviam para a feira, para poder fazer atividades industriais ou mostras industriais ou agrícolas ou comerciais ou o que se quiser, durante o ano. À nossa dimensão, não temos mais dimensão do que isso, infelizmente. Depois, um dia, logo se pode ter uma feira industrial, uma coisa qualquer, e se pensará nisso. Depois, apoio a ideia do Palácio de Dom Manuel como integração desta situação. Eu ainda não vi a obra, não sei, não conheço, e de ver oportunamente. Tem um centro interpretativo da cidade. Eu, a mim, dentro daquilo que defendo, acho que as coisas se conjugam. A Câmara explica, e o Presidente explicou até nesta entrevista, que o que se pretende é que a sala de visita, que seja o Largo de São Francisco, uma requalificação do mercado noutro sentido, e fazer ali uma primeira entrada, portanto, o Palácio, Centro Interpretativo da Cidade, e ser uma espécie de uma sala de visitas. Nada tenho a opor, parece-me bem. Desde que o Recio é o quintal, é um centro à mesma de confluência, mas é onde eu deixo o carro, onde deixo o autocarro,
onde posso ir à casa de banho, onde posso fazer as coisas. As pessoas chegam a Évora, não tem que deixar o carro não sei quantos quilómetros, fica no Rossio, com dignidade, com as coisas bem pensadas, bem enquadradas. Vai-se deslocando, ou para o Jardim, ou por aí, vai para o Largo de São Francisco, vai para a Praça do Geraldo, muito bem, para a praça, como é que se diz, o centro da sala de visitas, de recepção, o Largo de São Francisco, ótimo, nada a opor. Portanto, acho que essa deve ser a vocação do Rossio, e é aquilo que me parece a mim, com as possibilidades, que não são muitas, da Câmara, de fazer. Agora, talvez chegue a entendimento, estou convencido que sim, agora vão fazer o plano de salvaguarda e tudo do centro histórico, estou convencido que chegarão a bom porto o entendimento entre a Câmara e o Ministério da Cultura em prol do interesse da cidade, mas de facto uma obra, um trabalho bem feito, sem ser caro, bem enquadrado, digno, o Rossio pode receber as pessoas, não é um parque de estacionamento, não, é o sítio das pessoas que deixam os seus carros, com as suas pertences, as suas coisas, se quiserem lá ir a meio da visita, voltam, é o sítio de facto ideal, mas com muita dignidade e com capacidade de atrair até as pessoas, de ficar ali com as pessoas, como eu disse. Portanto, eu sou defensor disso. Não sei se a Câmara me faz a vontade ou não, pelo menos em parte, acho que está nesse sentido e eu fico contente. Mas se não fizer, também paciência. Não estou habituado a ser contrariado. Nós já ultrapassámos o tempo do nosso programa, mas ainda abordamos um outro tema, as eleições regionais em França, e pela pertinência que apresentam, dois aspectos importantes. Um, o elevado nível de abstenção, que ultrapassou os 65%, os valores mais altos da história da democracia francesa, quando está aí à porta do 14 de julho, o dia da Revolução da Bastilha, e também uma nova organização, digamos assim, do poder, com derrotas significativas que aconteceram para os partidos de Emmanuel Macron e de Marine Le Pen. Silvério Cunha. Pois, as eleições regionais são importantes porque, basicamente, enfim, a nova reforma, há regiões com governos regionais, um país grande como a França, as regiões têm muita importância. O que foi interessante foi, primeiro, de facto, ser uma abstenção recorde, absolutamente fora do normal, mas que, ao mesmo tempo, afetou todos os partidos, por igual. E isso verificou-se na primeira volta e na segunda volta. E, portanto, acontece que não houve capacidade de mobilização de todas as forças políticas de um lado e do outro. Segundo, houve duas derrotas muito claras, que foi de Macron, que foi um autêntico desmoronamento, ficou em último lugar praticamente em todo lado, não ganhou nenhuma região, aliás. A segunda derrota foi de Marine Le Pen, do Rassemblement National, que de facto recuou, teve menos porcentagem de votos e menos votos. Aliás, já levou o pai, o célebre Jean-Marie Le Pen, a dar uma desanda na filha, a dizer que mais vale ter um partido mais radical, mas com menos gente do que outra coisa qualquer. Uma das questões que a Marine Le Pen se pôs no seu Estado-Maior foi se eles não estavam a ficar muito banais, que é uma coisa interessante, porque é também uma questão curiosa ver nos partidos. Os partidos antissistema, quando atingem uma certa dimensão, é porque já não são antissistema, são do sistema. E então começam a ter os problemas transversais que todos os partidos tradicionais têm. Isso é uma coisa que é uma lei dos partidos antiga, desde há mais de 100 anos que há quem escreva sobre isso. Depois aconteceu que houve uma consolidação e um crescimento forte da direita tradicional, os republicanos, que se viram livres de Sarkozy e, portanto, puderam retomar as suas raízes gaullistas, direita democrática, e que teve grandes vitórias, logo na primeira volta. E em terceiro lugar, deve dizer-se que a esquerda manteve os seus lugares, mas com grandes divisões, ou seja, a esquerda manteve os seus lugares, mas há duas grandes divisões, os socialistas de um lado, os verdes do outro, e eles não se entenderam entre si, portanto pode dizer-se que a esquerda não subiu, manteve somente, e manteve-se num lugar muito modesto, com 16, tal por cento. Há uma coisa interessante que eu devo dizer, e que no entanto tem importância para todo o mundo, para toda a Europa pelo menos. No dia, logo na primeira volta, e isso é importante ter sido na primeira volta, os republicanos que se viram livres de Sarkozy passaram a ter o discurso dos seus valores gaullistas, que são indiscutivelmente valores, podemos discordar deles, podemos estar em desacordo, mas são valores que são muito sérios e que calam fundo em França. E na região, embora a esquerda tenha mantido as cinco regiões na sua posse, a verdade é que a direita tradicional gaulista obteve grandes vitórias,
e vitórias muito expressivas, logo na primeira volta, do género 48%, logo na primeira volta, e chamava a atenção para um ponto curioso. É que eu vi o discurso de vitória do Xavier Bertrand, que é talvez um candidato a Presidente da República agora, porque ele obteve uma grande vitória e é uma personalidade do mundo gaulista que se está a projetar muito, talvez venha a ser candidato às presidenciais, e ele teve um discurso de vitória que, curiosamente, assentou numa coisa básica e fundamental, é que foi em ter feito uma campanha contra a Marine Le Pen. E isto é uma coisa importante hoje em dia. Porquê? Porque quando se copia o extremo, as pessoas preferem o extremo e não a fotocópia. E acontece que o discurso desse grande líder gaulista foi: nós ganhamos porque somos contra a Frente Nacional, porque ela é xenófoba, racista, antidemocrática, e chamou-lhe tudo. Na primeira volta, quando a Marine Le Pen ainda quis mobilizar os eleitores da Frente Nacional para a segunda volta. E acontece que ele teve uma vitória de maioria absoluta estrondosa. E os dirigentes gaulistas, como digo, se viram livros do Sarkozy, que o Sarkozy não é um gaulista, vieram com o discurso velho, e velho no sentido de antigo, do gaullismo. E o gaullismo é uma grande doutrina. O Charles de Gaulle foi de facto um herói da França e um homem da direita conservadora, democrática, um homem que tinha valores muito arraigados, e eles vieram recuperar esses valores. E isso é uma coisa importante por uma razão, porque efetivamente conseguiu, digamos assim, com isso, marcar pontos e delimitar fronteiras com muita força, que é uma coisa, por exemplo, que eu acho que noutros países não está a acontecer, com exceção talvez da Alemanha. Eu queria acentuar por fim que a grande abstenção foi entre os jovens, e até vi num canal francês uma entrevista muito engraçada com a mãe e o filho, em que o filho não foi votar porque a política não lhe diz nada, e a mãe acha que e votar é um dever cívico fundamental e democrático. Eu achei muito graça a isto, porque mostra a diferença geracional. Os jovens foram votar por uma razão muito simples, porque efetivamente neste momento nenhum partido, nenhum movimento lhes diz nada, mas os Gilets jaunes também não dizem nada, porque os Gilets jaunes afinal não apareceram como partido, não há um partido alternativo. E, portanto, o que sucede é que há uma recomposição de forças, e que eu penso que a direita democrática conservadora foi a principal beneficiada, e, a meu ver, Macron corre grandes riscos e ser substituído nas próximas eleições por um gaulista genuíno que venha, digamos, e por fim àquele partido de centro-direita, mas que não sabem o que é, e que é um partido que, na verdade, chegou a ter 10%, 8%, 13% e a ser o último de todos. E, portanto, eu acho que as eleições regionais francesas num país como a França são importantes porque são, digamos, dão uma certa ressonância. E, para terminar, diria que eu tenho visto alguns debates em canais franceses, onde se vê, claro, uma grande exasperação da Frente Nacional, que é o que se compreende, do Rassemblement Nacional, agora não se chama Frente, é Rassemblement, por uma razão, porque efetivamente, mas é engraçado porque isto faz parte da teoria política clássica dos manuais. Um partido tão grande como o Rassemblement Nacional, uma de duas, ou se aproxima do centro, ou perde votos. Jean-Marie Le Pen, pai da Marine Le Pen, atacou a filha a sério, disse-lhe mesmo coisas incríveis em público, na televisão, disse que ela não tinha qualidades suficientes, que era uma incapaz em certos aspectos por aí fora. Porquê? Porque ele compreendeu uma coisa desde sempre. Ele, honra lhe seja feita, é um fascista rebelde. Assumido. E acontece que ele sempre foi. E acontece que ele diz: prefiro ter uma porcentagem menor, mas de autênticos, a ter esta coisa cinzenta, que ninguém percebe o que é já, e estamos qualquer dia a ser iguais aos nossos inimigos, digamos assim, porque ele acha que todos os outros são inimigos, não é? Mesmo a direita gaulista é inimiga. E acontece que isso, de facto, é que, a meu ver, a demonstração de que pode acontecer é a lei dos partidos. Os partidos, quando crescem, tornam-se do mainstream, tornam-se, digamos, mais cinzentos. E foi o que aconteceu em França. Para concluir o programa, então, José Faustino, sobre as eleições regionais em França e esta abstenção recorde acima de 65%. Pois, esse é que é o ponto. Eu estou muito de acordo com muitas das coisas que o professor Silvério Cunha disse, mas quer dizer, por exemplo, sobre a direita também temos de nos entender. Portanto, Marine Le Pen é uma pessoa muito mais decente que o pai é um fascista assumido, de facto, e quer que seja assim. Portanto, ela fez uma mudança e ela não é igual. Portanto, pois não. Neste momento não é o mesmo, portanto, e isso vale o que vale, mas o que é certo é que na política está sempre a haver transformações, novas mensagens, etc. Agora, deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu estou convencido que os gaulistas à direita vão derrotar o Macron. Sim, isso é possível, claro que sim. O Macron apareceu também como uma novidade e agora está a recuar. Mas há aqui sempre um fantasma sempre a espreitar, que é os 60% da abstenção.
Portanto, isto é uma grande abstenção. Portanto, isto, sem grande dificuldade, alguns destes abstencionistas são recuperáveis num futuro próximo, noutras eleições, não é? Portanto, isto é de facto uma coisa brutal. E que é uma tendência que estamos a verificar muito e que eu não vejo nenhum políticos ativos preocupados com isto da abstenção. Eu até me atrevo a dizer o seguinte, é uma falta de vergonha da classe política não se preocupar com estas abstenções pornográficas. Isto é uma coisa, é uma vergonha, quer dizer, se fosse político, se andasse metido nisso, eu um dia chegava, dava comigo e dizia assim, espera lá, qualquer dia somos eleitos com 5% dos eleitores, isto não pode ser. Está aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, eles não têm mais pequena gota de vergonha, não se preocupam nada com isto, nem falam nisso. Quem fala nisso somos nós, os políticos não falam nas abstenções. Agora, a abstenção, muito cuidado, isto é. E em França, um país com as tradições. 2 em cada 3 não apareceram. Pois foi. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, Silvério Cunha e José Faustino. Cá nos encontraremos de hoje a uma semana para o último programa antes das férias. Vamos... Não é o penúltimo programa antes das férias, exatamente. De hoje a uma semana. Também pode escutar a revista da semana na página de nfm.com, ver no meu canal 121, 124. Tenha a continuação de uma boa tarde, boa entrada no fim de semana.